Estado pode perder quase 4 bilhões de reais este ano por causa da queda dos royalties do petróleo. Plenário aprova CPI que vai apurar autos de resistência no Estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A queda dos royalties do petróleo pode provocar perdas de quase 4 bilhões de reais para o Estado ao longo deste ano. O relatório final da CPI da Petrobras deve ser votado na próxima terça-feira. A Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhou por 7 meses. O relatório final, de 60 páginas, começou a ser lido numa reunião que durou quase 3 horas, mas a votação ficou para a próxima semana. O grupo de trabalho foi criado para apurar as perdas que o Estado sofreu nos últimos 10 anos por causa da má gestão da estatal. Em 2009, a Polícia Federal iniciou uma investigação batizada de Lava Jato, que desvendou práticas de lavagem de dinheiro envolvendo empreiteiras, gestores da empresa e fornecedores do sistema Petrobras. De acordo com o relatório da CPI, a dívida da empresa subiu para mais de 300 bilhões de reais e o preço do barril acumula queda de 50% nos últimos 12 meses. Por causa da baixa no valor do produto, o Estado do Rio de Janeiro pode ter perdas de 3,7 bilhões de reais em royalties de petróleo ao longo de 2015. Na tentativa de recompor as receitas do Estado, o relatório aponta para uma série de recomendações. Uma das sugestões pode, esquecendo o que já se perdeu no passado, cerca de 5 bilhões, é um dado real que a CPI tem cobrado, o próprio governo do Estado já está também em cima dessa questão, os valores que hoje são atribuídos aos produtos que são extraídos na bacia petrolífera. E esses valores, que é função da qualidade desses produtos, é que define quanto vende royalty PE, né? Porque é uma composição. Se esses valores forem corrigidos para cima, a gente pode ter ganhos futuros de 2 bilhões de reais. Deputados discutiram nesta quarta-feira a lei que proíbe as escolas particulares de cobrar taxa extra para matricular crianças com deficiência. Os parlamentares querem que a nova legislação seja cumprida, mas as instituições privadas recorreram ao Supremo Tribunal Federal para suspender a lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi sancionado em julho deste ano. O artigo 28 da lei proíbe a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza nas mensalidades e matrículas de crianças e adolescentes com deficiência em instituições privadas a partir de janeiro de 2016. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o artigo. O representante da instituição alegou que muitas escolas não estão preparadas para receber alunos com deficiência da forma que é imposta pela lei e que a pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem se recusar a aceitar alunos com deficiência tem que ser revista. O principal aspecto é evitar que diretores de escola, professores, sejam presos com detenção de 2 a 5 anos no caso de negativa de matrícula. Nós sabemos que há necessidade de haver um acompanhamento, haver uma análise realmente da situação de cada criança, de cada jovem, para ver se a escola tem a capacidade de atender ou não. Para a secretária de Acessibilidade de Niterói, a Confenem está preocupada apenas com a parte financeira das escolas particulares e não com a inclusão das crianças e adolescentes. O que a gente vê realmente nas escolas privadas é só a questão de lucro mesmo, né? Porque aquilo que ele falou, a questão de automaticamente a criança com deficiência ser matriculada. Hoje ela já acontece isso, se os pais tiverem o dinheiro para pagar um professor que vá junto, ou seja, uma babá para acompanhar essa criança, entendeu? Ou uma taxa extra, que é um absurdo. Essa taxa tem escolas que quase que dobram a mensalidade da escola. Então é uma questão pura e simplesmente de mercadoria mesmo, é capitalismo puro, né? Não tem essa preocupação em formar
ao cidadão. A vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência disse que vai fazer um relatório da audiência pública e encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, para fazer uma representação na Justiça contra a ADIM da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A gente pretende continuar essa discussão e tentar viabilizar, através da Comissão de Educação também, que não usem mais esses argumentos, porque, olha só, o que o professor acabou de dizer, que o neto dele, ele não aceitou o neto na escola dele. Já o presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, disse que a educação inclusiva merece mais celeridade e responsabilidade e que pretende continuar debatendo o assunto. O tema ter uma rede inclusiva é um tema que nós temos que buscar, é um objetivo que nós temos que um dia alcançar, mas considerando que o ponto número 1 é respeitar o direito de cada um e garantir nesse direito uma escola de qualidade, uma escola que seja de fato um bom abrigo, um abrigo para a família, um abrigo para criança e adolescente, que possa ali no seu projeto agregar o valor de cidadania que a gente deseja. No plenário, os deputados comentaram a decisão das comissões de fazer uma moção de repúdio ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Segundo o sindicato, as escolas não querem a obrigação de matricular crianças com deficiência. O SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, apresenta uma carta aberta à comunidade escolar de Santa Catarina, que não merece esse tipo de conduta, certamente, criticando a lei, e não apenas criticando a lei, mas se referindo à pessoa com deficiência e aos esforços de incluir o aluno com deficiência nas escolas regulares, de maneira preconceituosa, depreciativa, de maneira absolutamente desrespeitosa. Todos nós, deputados das comissões, já decidimos que vamos fazer uma moção de repúdio em nome de todos nós. É impossível que um sindicato representativo de uma categoria de professores chegue a palavras tão mal escolhidas. O plenário aprovou o pedido de abertura de uma CPI para investigar os autos de resistência no Estado. Veja a votação desta quarta-feira com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, foram discutidas as emendas à mensagem que permite ao Estado receber imóveis do INSS como forma de pagamento da dívida do governo federal com o Rio Previdência. A dívida é de cerca de 150 milhões de reais. Os deputados conseguiram incluir emendas para que a Alerj tenha acesso às informações sobre os imóveis e sobre a redução da dívida. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. As duas emendas têm o mesmo sentido. Que a Procuradoria-Geral do Estado, que tem um serviço de avaliação, avalie esses imóveis e, após avaliá-los, envie cópia número desses imóveis, com seu local, etc., e da avaliação à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a da deputada Lucinha é no sentido de que, quando essas operações também forem feitas, que se publique no Diário Oficial, envie a Alerj, etc., o resultado dessas operações, com valores, localização e tudo mais que é necessário na avaliação de um imóvel. O deputado licenciado Bernardo Rossi quer responsabilizar as imobiliárias pelo combate aos criadouros do mosquito da dengue nos imóveis que administra. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Já outro projeto do deputado licenciado José Luiz Nancy quer obrigar os estúdios de tatuagem a fixar cartaz informando sobre a proibição da doação de sangue por 1 ano após o procedimento. A proposta retorna ao plenário para a segunda discussão. Através daquelas pessoas que sofrem a tatuagem, que aplicam tatuagens, aliás, que sofrem a tatuagem, eles podem obter várias doenças, como sífilis, como a própria hepatite C, que pode ser transmitida mais tarde para aquele paciente que foi doado sangue. E as operadoras de telefonia podem ser obrigadas a retornar a ligação caso a chamada caia durante o atendimento ao cliente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em primeira discussão. Você liga, fica 5, 8, 10, 15 minutos, a ligação cai e você retorna, se obriga a retornar. Essa resolução da Anatel de 2014 obriga que a concessionária tenha que fazer a chamada no lugar do cliente. Muitas das vezes o cliente está trabalhando, está ocupado e aí perde muito tempo. Nós estamos regulamentando
essa resolução aqui no Rio de Janeiro e, se a concessionária não retornar, nós estamos botando a multa no Código de Defesa do Consumidor. Então a gente espera que o serviço melhore. Os depósitos de armamentos da Polícia Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária podem passar a ter um monitoramento por câmeras de segurança. As imagens devem ser armazenadas por 6 meses. O texto do deputado Zaqueu Teixeira recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Desde que tivemos notícia de que a quantidade de armamento sumida e desaparecida estava crescendo nas unidades policiais, e com esse novo sistema, você vai poder gravar o armamento que você está entregando, a sua numeração e visualizar o policial que está levando esse armamento. Então, quando ele leva o armamento e quando retorna, você terá essas gravações. E essa gravação ficará armazenada, permitindo o maior controle e fiscalização dos órgãos de correção. Com isso, você consegue, de fato, controlar e permitir uma fiscalização mais eficaz do que apenas fazer o registro no livro, porque esse registro tem se mostrado falho pelos grandes números de desvio de arma que nós temos presenciado no nosso estado. Já a deputada Marta Rocha quer definir critérios para a destinação de bicicletas apreendidas. As delegacias de polícia poderão, após 90 dias da conclusão dos inquéritos, doar as bicicletas para organizações sem fins lucrativos ou vender. Os recursos arrecadados com a venda devem ser destinados para o Fundo da Polícia Civil. A matéria recebeu 3 emendas e retornou às comissões. O novo projeto, ele quer estabelecer uma dinâmica do que fazer com as bicicletas que foram recuperadas e não foram retiradas das delegacias. A ideia é criação do cadastro, que já está no primeiro projeto, e a identificação dos seus respectivos proprietários. E não se conseguindo localizar os proprietários, que essas bicicletas sejam submetidas a um processo licitatório e sejam leiloadas e a sua verba vá para o fundo da polícia, ou então seja destinada a instituições de idoneidade pública e instituições reconhecidamente idôneas que possam utilizar. O deputado Rogério Lisboa pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os autos de resistência e mortes decorrentes de ações policiais no estado. O texto foi aprovado. Além de investigar, o objetivo principal é a gente sair da CPI com uma proposta que não seja só essa forma de se lidar com a morte, o homicídio praticado por policiais. Eu acho que a CPI vai abrir essa caixa preta e a gente vai conseguir entender o que vem acontecendo com esse instrumento, que é um instrumento hoje legal, mas que eu acho que está sendo usado de forma abusiva. Porque no ano passado a gente tem algo em torno de 600 autos de resistência. O estado pode ter um programa chamado Recupera Rio de Janeiro, destinado a aumentar a arrecadação do IPVA inscrito em dívida ativa. O estado pode fazer uma parceria com o Poder Judiciário para a realização de audiências de conciliação para facilitar o pagamento do imposto. O débito pode ser pago à vista ou parcelado com redução de juros e multa. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha recebeu 7 emendas e retornou às comissões. O projeto tem duplo sentido: melhorar a arrecadação do Estado e, concomitantemente, fazer com que as pessoas saiam do cadastro de devedores da nossa dívida ativa. Aquele cidadão que tem o seu veículo, que quer pagar o IPVA, ele vai ter jeito de pagar o ano de 2012, 13, 14, 15, né? De uma vez só, ou em 12 parcelas, sendo que ele não vai precisar pagar nem juro, nem correção monetária, nem custos de advocacia nenhuma. Então, vai aumentar a receita e, ao mesmo tempo, vai beneficiar o cidadão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã, TV Alerj, o canal do povo fluminense.